Boa tarde. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, refletindo sobre a reforma da Previdência, seus impactos e o que podemos fazer hoje diante de tudo que ela representou e tem representado em nossas vidas, né? Falar de Previdência é algo muito complexo e de servidor público, que é o meu tema aqui, mais ainda. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela trouxe um modelo muito sofisticado, chamado Sistema de Seguridade Social. E o que é um sistema? Né? Quando a gente lembra sistema digestivo, sistema respiratório, um conjunto de órgãos que devem chegar ao mesmo objetivo. E esse sistema de seguridade social, ele agrega saúde, assistência e previdência dentro de um mesmo objetivo, qual seja proteção da população contra os riscos sociais. As situações de risco são inerentes à existência humana. Nós já temos o risco de nem acordarmos e tropeçarmos, bater o carro, ter um acidente, morrer. São situações que podem, de forma temporária ou definitiva, retirar a nossa capacidade de trabalho. Sem trabalho, nós não temos renda e podemos passar por um estado de necessidade. O Estado, durante muitos anos, não se importou com o bem-estar da população, até que a gente consegue uma garantia constitucional em um sistema que, além de visar a proteção, bem-estar, também se propõe a fazer justiça social. É na Seguridade Social onde temos a maior redistribuição de renda do país, em um orçamento da Seguridade Social que tem um conjunto diversificado de fontes que visam aí dar conta de pagar as políticas públicas relacionadas à saúde, assistência e previdência. E os servidores públicos, dentro desse sistema engenhoso, sofisticado e, por que não dizer, ambicioso, que a Constituição criou, ele ficou à margem. Ele ficou lá no capítulo da administração pública, porque até a Constituição de 88, a gente tinha um outro modelo de previdência para os servidores públicos, dentro ainda do caráter administrativo. Então, a gente tinha despesas servidor ativo, servidor inativo, como a gente verifica aí em relação aos militares. Quando esse modelo vira contributivo, e isso passa a partir da emenda 3, mais especialmente na emenda 20 de 98, nós temos uma mudança de paradigma, em que certos institutos que foram criados para dar garantia e estabilidade aos servidores públicos são extintos e o modelo contributivo passa a ser questionado, assim como os benefícios. Por favor, se puder colocar os slides. Bem, entrando aqui em relação às questões específicas dos servidores públicos, mais uma vez, os servidores públicos foram os principais atingidos pela reforma. Ela atingiu todas as pessoas, mas sobre o mantra, servidor público é privilegiado, servidor público que a mídia, muitas vezes, sem analisar com detalhes, né, tudo que já foi alterado em relação aos servidores, acaba repetindo. Os servidores públicos foram, mais uma vez, os mais impactados na reforma. E aí, a reforma, ela se fundamentou, em especial, por algumas premissas. Premissas, algumas verdadeiras e outras nem tanto. Uma primeira premissa foi o envelhecimento da população. Então, não temos dúvida, nós brasileiros estamos vivendo mais, tendo menos filhos, o que isso gera impacto, pode passar, por favor, gera impactos atuariais em qualquer sistema previdenciário. Por quê? Uma sobrevida de uma pessoa que eu teria que custear 10, 15 anos de uma aposentadoria, hoje vira 30, às vezes até 40, e isso, obviamente, potencialmente, gera um impacto, né, que representa ali algo a ser considerado dentro de reformas paramétricas que o mundo inteiro tem feito diante dessa realidade que a população tem vivido mais.
Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porém, isso obviamente traz impactos atuariais. A outra premissa, e aí os outros colegas já falaram também, o déficit na Previdência. A gente até fez uma grande discussão aqui no Congresso, teve uma CPI, né, da Previdência, em que várias entidades aqui participaram, exatamente para discutir esses números. Os números variam muito a depender dos economistas que estão analisando. Se você está analisando só a Previdência, você está analisando o sistema de Seguridade Social, e ali, então, muitas divergências em relação a esses números. O fato é que havia uma premissa de déficit previdenciário, e eu brinco, até falo para meus alunos, que a gente teve a reforma do planilha do Excel, né? Todas as alterações representavam números. Quanto vai economizar se eu alterar a idade mínima para tanto ou para tanto? Quanto eu vou economizar se eu aumentar ou diminuir o percentual na hora do cálculo? Então, tudo era número. Eu lembro até que a gente veio várias vezes tentar contribuir com o debate, em audiências públicas, e a gente explicava, às vezes, para os deputados, para os senadores, olha, esse instituto, ele existe por conta disso. Se vocês alterarem, você vai estar gerando esse impacto. Aí eles, peraí. Aí na salinha lá, ixi, vai dar tantos bilhões. Então, foi um viés muito financeiro, certo? E aí, como os servidores públicos tiveram diferentes modelos protetivos, ele tinha um primeiro modelo que não havia nem contribuição, a não ser para pensão, mas não tinha um modelo contributivo, era uma despesa administrativa. Depois, ele passa a contribuir sobre tudo, porque isso ninguém fala, que o servidor passa a contribuir não só até o teto do INSS, mas a contribuir sobre toda a sua remuneração, portanto, muito mais do que, às vezes, um trabalhador na iniciativa privada no mesmo patamar salarial. E depois, gradativamente, ele vai tendo, e por conta dessa contribuição, sobretudo, ele também tinha uma aposentadoria em cálculo diferenciado, uma figura da integralidade, que era a garantia jurídica que os servidores tinham de aposentar com a última remuneração, depois uma média que era referente a toda a sua vida contributiva, e aí passa-se por uma última etapa, que é essa que a gente está passando agora, que é a equiparação servidores públicos com regime geral. Então, a gente sai de uma proteção ampla, integralidade, depois média de tudo que é contribuído, e agora proteção até o teto do INSS. Então, esses diferentes momentos têm gerado impactos muito fortes, principalmente na geração atual que está aposentando, que veio contribuindo ao longo da vida diante de uma expectativa e tantas mudanças que ocorreram. E aí, por conta de direito adquirido ou regras de transição que ainda mantinham essa figura da paridade e a integralidade, que é garantia da última remuneração e também reajustes da mesma forma que os servidores inativos, a gente teve aí sempre essa comparação entre o modelo do regime geral e o modelo do regime próprio. E aí, esse movimento de equiparação dos dois regimes. E quando eu tenho uma expectativa de vida que cada vez se amplia, né, eu também tenho que refazer cálculo, e a gente passou por um processo que aqui os servidores públicos também foram diretamente atingidos, de aumento de contribuição previdenciária. Então, a gente tinha uma contribuição linear de 11%, ela passa a oscilar entre 7,5% e 22%, e aí servidores públicos que já vinham numa diretriz de baixa ou nenhum reajuste salarial, ainda teve essa defasagem, contribuindo mais para o sistema. Então, o que a gente teve como solução para equacionar o déficit do sistema? Vamos reduzir despesa e aumentar contribuição. Vamos desconstitucionalizar direitos e constitucionalizar obrigações. Foi essa a grande diretriz da reforma. Pode passar, por favor? E, infelizmente, essa reforma do Excel não fez algo que é importantíssimo, que eu queria chamar a atenção para que a gente fizesse nesse momento e unisse forças, que é a análise do risco.
Qual é o risco atual do trabalhador? Qual é o risco atual do servidor público nas suas diferentes regiões, nas suas diferentes situações e categorias? Porque esse deve ser o nosso farol. Então, nós fizemos uma reforma sem cálculo atuarial nenhum. O cálculo atuarial é o que calcula o risco, ele vai dimensionar, de acordo com aquilo que a gente teve na estatística do que tem acontecendo, aquilo que vai ter em termos de projeções futuras, e é ele que deve basear as nossas reformas. Então, o viés financeiro, ele veio desacompanhado da análise do risco. E, pontualmente, a gente teve aqui, como principais alterações dos servidores públicos, a elevação da idade mínima, porque os servidores públicos, diferentemente do regime geral, já vinha com a figura da idade mínima, né? A gente teve essa alteração nas reformas anteriores, então, mulheres com 55, homens com 60, essa idade mínima passa para 62 e 65, e há uma diminuição no tempo de contribuição. Então, antes eu tinha aposentadoria por idade, 65 e 60, ou aposentadoria por tempo de contribuição, 35 e 30. Unem uma só, puxa para cima a idade mínima, e olha que legal, diminui o tempo de contribuição. Agora não é mais 35 e 30, é 25. Mas a maldade da reforma, a principal, ela veio no cálculo. Cálculo esse que pouco foi debatido nos meios de comunicação, porque na hora do cálculo, embora ele só te exija 25 anos, servidor, você só vai ter 100% da sua média com 40. E aqui as mulheres servidoras foram as mais prejudicadas de todas, porque a gente alertou aqui que de que adianta a mulher aposentar alguns anos antes, se na hora do cálculo, o cálculo é o mesmo dos homens. E no apagar das luzes da aprovação da reforma, a gente conseguiu alterar para as mulheres do regime geral, então o cálculo que é média da vida inteira, depois 60% mais 2% a cada ano de contribuição, que passe 20 anos para homens, para as mulheres do regime geral, que passe 15 anos. Mas para as servidoras públicas, não. As servidoras públicas ficaram com o mesmo cálculo dos homens. Então, elas acabam tendo ali um tratamento diferenciado em relação às mulheres do regime geral. Bem, houve nitidamente um incentivo à previdência privada, o regime de previdência complementar passa a ser obrigatório, então o Estado que te protegia tudo, ele fala, não, agora eu só vou proteger um pouco, só vou proteger até o teto, e se você quiser, venha para a minha previdência complementar. E aqui, o mercado financeiro conseguiu o que ele mais queria. Ele conseguiu que as entidades abertas, as instituições financeiras, possam vir administrar a previdência complementar dos servidores públicos. É uma matéria que ainda está sendo para ser regulamentada, mas a base constitucional já foi colocada dentro, do nosso texto principal, e aí, então, a gente tem um universo gigante para trabalhar no âmbito da previdência privada, que não é ruim, a previdência privada não é ruim, mas ela é diferente, ela tem uma outra lógica, ela tem uma lógica de capitalização, ela tem outros tipos de riscos. Riscos esses que o Brasil ainda se mostra muito frágil, e aqui a gente tem que ter muita atenção. Desconstitucionalização das regras, e aqui o objetivo foi facilitar futuras regras, futuras alterações das regras. Então, as novas reformas da Previdência serão mais fáceis de serem aprovadas. E aqui eu chamo a atenção, na mesma linha que o doutor Diego estava falando, então vamos fazer do limão uma limonada. Já que regras de pensão são desconstitucionalizadas, regras de cálculo, nós podemos muito bem, neste momento, que é fundamental a regulamentação infraconstitucional. Vocês acreditam que quando eu dou aula na sala de aula, vou dar aula lá de INSS, regime geral, eu fico numa situação muito complicada, porque eu chego para os alunos e falo assim, olha aqui, a Constituição alterou isso. Aí a legislação infraconstitucional, a Lei 8.203 e 8.212, não foi alterada ainda. Mas o decreto que regulamenta a lei já foi. Ou seja, eu tenho um decreto, olha que loucura, coisa que só acontece no Brasil. Eu tenho um decreto que serve para regulamentar a lei, que está mais atualizado que a própria lei. E aí, a gente tem que falar assim de um código previdenciário, que seja lei complementar, que não possa ser alterado toda hora por medida provisória.
Um código previdenciário que a gente ponha lógica, sistemática no custeio, que case com um modelo de benefício justo, certo? E que aqui, em especial, a gente tem alguns pontos também diferenciais em relação aos servidores públicos. Porque, mal ou bem, né, a gente tem lá na Seguridade Social um conjunto de contribuições. O servidor só tem quem? Ele, o empregador, que não faz muitas vezes a sua contribuição, e o inativo, coitado, que está contribuindo para a porta do céu. Então, a gente tem uma fonte muito mais restrita, sem contar com uma diversidade que a Constituição... Gente, a Constituição já deu a solução para a gente e para o mundo. Não foca só na folha. Por quê? Porque a idade é um fenômeno mundial. Diversifica. O que uma distribuição de lucro tem a ver com o envelhecimento da população? Nada. O que um concurso de prognóstico tem a ver com o envelhecimento da população? Nada. Então, quando você diversifica, você minimiza o quê? Risco. E nós precisamos falar de risco. Né? Bem, vou acelerar aqui por causa do meu tempo. Pensão por morte, né? Foi uma redução drástica. Os servidores públicos que tinham uma média contributiva maior, quando chega valores 25% do valor que a pessoa tinha título de remuneração, nós temos, na prática, famílias em situações de desespero. Então, a regra do servidor que era uma redução de 30% do que passava do teto, tudo bem, é menos uma pessoa na casa, né? A gente tem ali um sentido. Agora pesou demais na mão do legislador e isso tem gerado impactos diretos nas famílias e na economia, porque esse dinheiro é um dinheiro que vai diretamente para a economia. O cálculo dos benefícios, né? Eu já falei principalmente a questão das mulheres servidoras. Os aposentados e pensionistas com doença grave perderam o direito à isenção da dobra do teto na contribuição do inativo, né? A aposentadoria especial vem com uma idade mínima, não sei de onde, não sei qual foi o cálculo para chegar. Porque se eu tenho, vou pegar uma situação esdrúxula, eu tenho lá, em tese, atuarialmente, análise de risco de mercado. Se eu tenho uma regra dizendo, olha, um trabalhador de mina subterrânea, a situação de trabalho dele é tão adversa que ele só resiste 15 anos. Certo? Aí eu chego e boto, tá, mas ele tem que chegar aos 55. Então, se ele começa a trabalhar aos 20, ele chega com 35 na condição já máxima adversa, mas ele tem que ter aos 55. Acabaram com a aposentadoria especial. Porque uma coisa é falar, não, Thaís, realmente, o risco mudou. Agora eu tenho equipamento de proteção individual, coletivo, que ele consegue ficar 17 anos, que ele consegue... Beleza, mudou o risco? Vamos mudar. Agora, não fazem análise da situação de risco dos trabalhadores e nem dos servidores públicos. E dentro de uma planilha do Excel, daquilo que eu vou economizar, eu faço as mudanças. Veja, o financeiro ele tem que servir à proteção do risco. E a gente vai ter que conversar. Vamos ter que conversar. Qual é a proteção que a gente quer? A gente quer proteger até o salário mínimo? A gente quer proteger até teto? Mas fazer uma discussão justa, honesta, que eu possa entender o que a Previdência Pública tem condições de proteger a população e que os recursos destinados a ela efetivamente cheguem à sua destinação. Bem, e aí, por fim, a contribuição previdenciária, né, que a gente tem, além de contribuições em alíquotas progressivas, e isso obviamente gerou uma redução muito grande no valor líquido dos servidores, porque ele já vinha sem reajuste e ainda com uma contribuição ampliada, né, então houve uma diminuição. Pode passar, por favor? Então, a gente vem num histórico de perdas, né? A gente pode passar, por favor? Obrigada. Tiveram várias, eu só pontuei aqui algumas situações específicas, né? Já falei da emenda 3, da emenda 20. A emenda 41, ela é importante porque ela acaba com a paridade e com a integralidade. Ela cria a contribuição dos inativos, inclusive a gente já teve essa discussão do Supremo, nós fomos até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E qual foi a saída? O que eles argumentaram? Olha, primeiro, o sistema é solidário. Solidariedade, o que é a solidariedade? É a maioria em favor da minoria. Então, como o risco ele não ocorre para todos da mesma forma,
Então, qual é a probabilidade de todos nós ficarmos doentes aqui hoje? Alta, média, baixa ou muito baixa? Diga aí. Baixa. Todo mundo no prédio, maior ou menor? Menor. Todo mundo em Brasília, menor. Então, qual que é a lógica da solidariedade? Eu coloco todo mundo para contribuir. E o risco vai acontecer o quê? Pontualmente. Então, nesse modelo obrigatório, eu consigo proteger mais pessoas na maior quantidade de riscos. Mas isso tem que ser calculado e dimensionado. E aí, então, cria-se uma contribuição do inativo, dessa premissa que precisamos de ter mais receita, sem fazer todas as outras análises. Em 2012, a gente tem efetivamente a implementação, criação do FUNPRESP Jude, né? E aqui é uma outra quebra, então os novos servidores, a partir dali, só vão contribuir até o teto e só vão receber até o teto. Bem-vindo à nossa realidade de insegurança jurídica. E aí, se você quiser, eu sou legal Estado, você vem para a Previdência Complementar, que eu vou te acompanhar num patrocínio, numa conta, num fundo acumulado, em que eu irei contribuir a cada R$1, você vai colocar também. Aí a gente vai fazer, num modelo capitalizado, uma proteção que passe, então, a ter outra estruturação. E, por fim, a emenda 103 desconstitucionaliza a regra, muda a regra de cálculo, pensão por morte, aposentadoria da mulher servidora com regra muito prejudicial, alíquota da contribuição previdenciária progressiva, extinção das regras de transição que estava em curso. E aqui, gente, olha só, como é que o servidor também se deu mal nessa. Lá no regime geral, nós temos quantas regras de transição? 5. Servidores públicos só tiveram 2. E muito ruins. Só consegue pegar quem estava ali na beiradinha, um pedágio altíssimo, de 100%, e aquela regra de ponto, que é uma regra de transição transitória. Você vai correndo atrás do ponto para ver se um dia você chega no ponto e vai aumentando a idade e vai aumentando o ponto, não é? Que aí quando você chega, você já chegou na idade mínima, então já, né? Então, foram regras de transição muito ruins e, cientificamente aqui falando, de uma forma inovadora, se vocês perceberem, as regras de transição todas são com um cálculo novo. Porque numa regra de transição, normalmente é o que é? Você cria regras um pouco mais rígidas do que a antiga, um pouco menos rígidas do que as atuais, para você aposentar com o cálculo anterior. Mas só uma reforma é que o cálculo todo foi o novo. E um cálculo que não foi ajustado para as regras especiais. Então, eu tenho o mesmo cálculo dentro de uma perspectiva de um aumento da expectativa de vida, que eu preciso de 40 anos para ter 100%, esse mesmo cálculo é na aposentadoria por invalidez. Ou seja, você só vai ter 100% se você aposentar por invalidez com 40 anos. Ou se você der a sorte de ter um acidente do trabalho. O professor, ele aposenta mais cedo, porque é uma atividade de risco específica, mas o cálculo é o mesmo da regra geral dos 40 anos. Eu vou ter o médico, eu vou ter o trabalhador nas condições especiais, da atividade especial, que o cálculo é o mesmo dos 40 anos. Eu deixo você sair com 25, mas com 70%. Você dá conta? Vai ser média, vai ser 70%. Entende que não houve adequação do cálculo para as regras. As regras foram feitas dentro de um cálculo uniforme, e é isso, no meu ponto de vista, o principal aspecto que a gente tem que tratar agora. Porque as regras de cálculo, elas são infraconstitucionais. Então, é agora que a gente tem que fazer cálculos atuariais, eu não estou falando para fazer, e a gente conseguir identificar qual seria o ponto ótimo ali, que a gente consiga assegurar minimamente a arrecadação, mas que a gente também consiga ter proteção. E aí, pode passar, por favor? Os servidores públicos são chamados a pagar essa conta. Olha só, qual foi a mudança de paradigma que o Estado escolheu fazer? Ele escolheu, vou, a partir de agora, só exigir contribuição dos servidores até o teto,
para lá na frente só pagar até o teto. Mas vocês concordam comigo, quando ele faz isso, ele está abrindo mão de uma receita atual? Esse servidor, que às vezes ganhava lá 20 mil, ia contribuir sobre 20, ele só vai recolher até o teto. Então, eu estou abrindo mão de uma despesa atual, uma receita atual para uma despesa futura, certo? Isso é uma mudança do paradigma. Vai chegar um modelo, vai chegar num momento em que eu vou começar a ter ativos e inativos no teto. E aí há uma mudança da curva. Enquanto isso, eu tenho um custo de transição, que a geração atual que está trabalhando e contribuindo até o teto vai ter que pagar aqueles que aposentaram nas regras anteriores. Qual é a dúvida que vai dar déficit? Nenhuma. Eu estou num cenário cada vez que contrata menos servidor, os novos servidores contribuindo só até o teto, a conta é óbvio que não fecha. Só que isso é um custo de transição. E qual foi a fórmula encontrada pela reforma para pagar? Bota o servidor para pagar, aumenta a contribuição e contribuição extraordinária em caso de déficit. Já está aí plantada a semente para botar para pagar. Um custo de transição que a geração do meio está pagando para trás e para frente. Para trás, porque efetivamente não tinha integralidade, sem uma contribuição correspondente, e para frente, porque quem ia pagar a aposentadoria dela não vai pagar, só vai pagar até o teto. Então, a gente tem que conseguir fazer a diferença entre custo de transição, e aí nós temos que encontrar uma forma de financiar esse custo de transição, e não jogar simplesmente para uma geração pagar por essa decisão, estou acabando, por essa decisão, pode passar, por essa decisão que foi essa mudança de paradigma. Então, entendo eu que temos ainda muito a fazer, ajustes são necessários, para deixar o sistema um pouquinho mais complexo. A última reforma, ela, mudando um pouco a diretriz que antes vinha de mudar as principais regras, o feixe central na Constituição, ela muda da Constituição apenas para os servidores federais, os estaduais, distritais e municipais, cada um ali, dependendo do seu regime próprio, que faça a sua reforma. Por exemplo, eu atendo aqui no Distrito Federal, eu vou atender um servidor público que já está com a emenda 103. O do DF nem teve reforma. Eu vou falar de emenda 41, eu ainda vou falar da emenda 47. Então, tornou o sistema ainda mais complexo, né? O cálculo dos benefícios merecem ajustes, como eu falei, tem que ter adequação às diferentes modalidades de aposentadoria e às regras de transição. As alíquotas da contribuição previdenciária extraordinária é algo também que merece uma reanálise. O servidor público, ele ficou pagando uma conta, sendo que a gente poderia pensar em uma diversificação, né, outras formas na contribuição desse pagamento, dessa base de custeio, e aqui entra a ampliação da base de custeio, né? Eu já vi alguns regimes próprios, por exemplo, que verba de pagamento de estacionamento público vai para o regime próprio. Outras formas, vamos ter que pensar outras formas, porque aqui a gente está falando de bem-estar da população que trabalha em prol da sociedade. Bem, e aí temos que identificar o que ainda ficou mantido no status constitucional, e aí só muda por emenda, e o que ficou status infraconstitucional, que é onde eu estou sugerindo a gente fazer essa regulamentação bem feita, de preferência dentro de um código, para ela ficar dentro de algo sistemático e não leis esparsas, como já alertamos aqui, que pode fazer o sistema um monstrengo com regras distintas. Unidade gestora. Gente, olha que coisa. A União, ela exige que todos os estados tenham sua unidade gestora. O que é unidade gestora? É uma entidade que vai administrar os recursos, né, e vai fazer a gestão dos benefícios dos servidores públicos. E a própria União não tem a dela. Eu já provei, numa ação que a gente fez com o pessoal do Banco Central, que a ausência dessa unidade gestora faz com que boa parte dessa arrecadação, que seria destinada para o regime próprio da União, não chegue. Compensações do regime geral, compensações de outros estados.
Então, e a contribuição patronal da União também não vai. Por exemplo, aqui no DF, ele tem que passar por IPREV, ele tem que passar por Instituto. Né? E tem mais. Na unidade gestora, isso é regra constitucional, está lá no artigo 10 e também no artigo 194, inciso 6 da Constituição, os servidores têm que participar da gestão. Então, com a unidade gestora, vocês estariam lá acompanhando, tem déficit, não tem, está certo, não está. Então, esse é um ponto muito importante. E não é transferindo os servidores para o INSS que resolve, é criando a sua unidade própria. E, por fim, né, a gente tem que ter maior segurança jurídica no regime de previdência complementar. Está todo mundo aí apreensivo, né? A gente teve aí algumas janelas de migração, migro ou não migro, o que eu faço da vida, quais são os riscos, quem garante que eles vão pagar esse meu benefício especial, vai pagar, não vai, cadê o valor disso, cadê a regulamentação disso. Então, são aspectos ali que a gente traz para a discussão. E aí, nós temos que discutir qual é o nível de bem-estar que nós queremos garantir. E entrando aí nos aspectos que a nossa economista do DIEESE estava muito bem explicando aqui, nós vivemos num mundo pós-moderno. A gente fala hoje, até o meu livro, eu vou lançar agora em novembro, Seguridade 4.0. Nós teríamos que estar fazendo aqui reforma, abordando certos temas que nem passam na discussão. Eu tenho agora, cada vez mais, a inteligência artificial substituindo postos de trabalho, um desemprego altíssimo, eu tenho trabalho, mas eu não tenho emprego, então a principal fonte de arrecadação da Previdência, que é a folha, está sendo corroída. Eu tenho os trabalhadores de plataforma que não contribuem para lugar nenhum. Eu tenho uma situação de pejotização, que você olha a média do que tem por cair, num planejamento tributário, os empregadores, os altos salários vão para o MEI, vão para a PJ, e a minha cota parte patronal paga menos. Isso tudo está demonstrado nos números, que hoje a média salarial, contributiva e remuneratória do INSS tem diminuído. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? O que nós estamos fazendo da globalização do risco? Uma pandemia, uma doença que aconteceu na China, ela chega aqui hoje não tem como, é mundial. Então, e a pandemia mostrou, olha que curioso, a reforma falou assim, nós vamos economizar 1 trilhão em 10 anos, não foi? Não foi? Dentro da planilha do Excel lá, a tal da planilha do Excel, que eu falei que é a planilha do Excel. Olha que coisa, como é que a vida é. Foi o quê? Novembro, né? 12 de novembro de 2019. Fevereiro de 2020, vem uma pandemia. E a gente viu na diretriz, não precisa tanto do Estado. Vamos para a iniciativa privada. Previdência privada, plano de saúde, o Estado não precisa garantir tanto. Aí vem a pandemia e fala, o quê? Pá! Quem que teve que socorrer na situação de alto risco? SUS, Previdência e assistência. Tivemos que criar auxílio emergencial mostrou esses informais que estão aí e que não podiam trabalhar. Então, o que eu quero chamar a atenção? Temos que fazer reforma, sim, mas tratando de temas que a gente possa, como o mundo inteiro está fazendo. Hoje eu tenho um amigo que ele é brasileiro, trabalha nos Estados Unidos, mas ele trabalha para uma empresa sueca. Ele está contribuindo para onde, quando e por quê? A gente fala de tributação 4.0, o Estado não está conseguindo mais arrecadar. As empresas fazem toda uma jogada internacional. Então, é preciso, sim, repensar a seguridade, repensar a previdência, em especial, qual é o patamar de bem-estar que a gente quer garantir, quanto isso vai custar e como a gente pode fazer de uma forma inteligente para que o nosso princípio da universalização, lá da nossa Constituição, da seguridade, ela possa efetivamente ser implementada. Muito obrigada, desculpa passar o tempo.